Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, já venderam hoje? O que vocês fizeram para aumentar a sua base de clientes? Já ligou para algum cliente hoje? Já fez alguma venda? Fez uma pesquisa? Já entrou em contato com alguém? Levantou da cadeira e foi, pegou o telefone, ligou, postou os seus produtos no WhatsApp, fez uma campanha? O que você fez hoje para vender? Pessoal, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na Escola de Negócios Santa Rita de Cássia. Como eu sempre digo, sempre vou dizer, se você não vende, a venda é seu oxigênio. Venda, 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 controle os seus preços, controle a sua operação, organize-se e depois venda o seu negócio. Construa o seu negócio como se ele fosse um ativo que te dê que vai te dar uma liberdade financeira, uma liberdade de ação ao longo do tempo, ao longo do que o tempo vai passando e que as coisas vão acontecendo. Pessoal, mas a primeira coisa que você precisa entender é que um negócio não funciona sem vendas. É necessário que você venda, 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 venda sempre, sempre. Claro que nós temos outras realidades dentro das empresas, mas sem vendas você não nem cliente. Você precisa ter venda para ter cliente. Tá? É necessário que você entenda isso. E nós estamos trabalhando aqui a Escola de Negócios Santa Rita de Cássia, ela traz elementos, ela traz grandes coisas para pessoas que têm, de repente, dificuldade de ter acesso a uma linguagem um pouco mais culta, uma linguagem um pouco mais difícil, uma linguagem um pouco menos acessível. Então, uma das grandes realidades da Escola de Negócios Santa Rita de Cássia eu recomendo que se você tem um negócio, que você faça o mesmo. Monte um canal no YouTube e construa um canal de autoridade daquilo que é o seu negócio, independentemente da área que você é. Hoje o canal no YouTube, ele não. Eu não sei se ele tem algum custo, eu pago, no caso eu pago o YouTube, mas eu recomendo que você crie um canal e comece a postar conteúdo. Não precisa ser de maneira tão insana como eu faço agora, que por enquanto, nesse momento, é um objetivo meu, gerar um conteúdo grande para que esse conteúdo possa ir sendo trabalhado ao longo do tempo no canal. Mas isso vai gerar interesses, vai gerar engajamento, vai gerar cliente para você e vai gerar vendas. O importante é que você gere vendas. Eu trabalho com educação, trabalho com café, eu tenho uma loja, eu chamo Universo Café Brasileiro. Então, tudo aquilo que eu aplico na minha loja, tudo aquilo que eu aplico no meu negócio, eu trago para cá como até para a gente embasar na ciência. Eu pratico e trago aqui e embaso cientificamente. Hoje nós estamos estudando algumas métricas de vendas japonesas. Não que as vendas japonesas nós precisamos adotar o formato da venda japonesa, porque os orientais eles são um povo mais velho, ele é uma galera com outra cultura e nós ocidentais, principalmente no Brasil, com um país de 500 anos, nós ainda somos um país novo, relativamente falando, em face de outras culturas. Mas nós podemos utilizar, olhando para os mais velhos, pegando aquilo que deu certo e trazendo para uma realidade de maneira muito mais simples e muito mais leve. Sem mais delongas, eu já quero continuar no nosso conteúdo. Hoje nós traremos vários insights. Fique no vídeo, fique conosco, que daqui a pouco eu já vou mostrar algumas coisas que vocês vão ver que vocês já podem aplicar no vendas. É uma coisa que eu queria trazer, se tudo der certo, eu vou trazer em todos os vídeos que são insights de venda. Nós precisamos entender que nós que somos. Você que se arriscou no empreendimento, é necessário e é muito necessário que você venda. Aumente a sua potência. Como é que muitas vezes, uma frase que eu usei hoje, eu escutei hoje, li bastante, às vezes a gente quer aumentar o nosso poder de compra sem aumentar o nosso poder de venda. Nós só vamos aumentar o nosso poder de compra quando nós aumentarmos o nosso poder de venda. Então é necessário que nós trabalhemos toda a nossa área comercial. Enquanto empreendedores, você precisa buscar o seu cliente. Como empreendedores, você tem a técnica, por exemplo, que eu já vou te lançar agora. Pesquisa, faz uma pesquisa. Lança uma pesquisa. Faz uma pesquisa pessoal, se possível. Se você tem uma loja física, comece a fazer. Fique na porta do seu negócio e chame todo mundo que passa perto. Posso fazer uma pesquisa com você? Coisa rápida. E aí você, nessa pesquisa, se todas as pessoas que passarem da sua loja, você convidar para fazer uma pesquisa, coloca uma garrafinha de café, dê uma golinha de café e faz algumas perguntas para essa pessoa. Eu tenho certeza que você consegue aumentar o seu número de venda de maneira grátis. Você não precisa fazer nenhum tipo de, de investimento, você vai imprimir aquelas folhas e vai fazer as pesquisas. No final do dia, você vai ter ali uma quantidade ainda de lead para você cadastrar aquelas pessoas e começar a mandar informativos para ela, tá bom? Uma outra forma de você gerar
esse lead, você gerar engajamento, é de fato você estruturar suas redes sociais para que elas possam vender para você. As redes sociais é um dos melhores batedores de panfletos que nós temos. As redes sociais elas não vão vender sozinhas para você, ou até se você tiver uma estrutura muito bem organizada, ela até vai, mas ela bate o panfleto. Sabe aquelas pessoas que saem na porta, que você imprime um monte de panfleto e ela sai jogando nas casas? Hoje as redes sociais têm a capacidade de distribuir os nossos conteúdos, distribuir os nossos posts, distribuir aquilo que de fato deu muito certo. E ela distribui aquilo em regiões, em centros, tem um custo, mas você pode fazer isso de forma orgânica se você de fato for uma pessoa consistente e trazer autoridade naquilo que você fala. Esse é um método de você aumentar a sua base de clientes, pessoas interessadas em comprar o seu produto. Então, sem mais delongas, vamos passar para mais alguns elementos no nosso quesito. E hoje nós iremos falar do poder da venda silenciosa. Pessoal, o que é o poder da venda silenciosa? Como vender sem empurrar, construindo relacionamentos. Construção de relacionamentos. Olha o poder das redes sociais. O que são as redes sociais? Relacionamentos. Então, quando você. Porque não adianta você ter um número grande de seguidores, não. O importante é ter seguidores engajados, pessoas que são os seus fãs. Então você precisa entregar isso para eles, tá ok? Existe um livro que eu dificilmente, não sei se você vai conseguir ler esse livro, né? Mas alguns insights, depois eu coloco aqui na descrição. Depois você me chame aqui, se você tiver interesse em dar uma aprofundada, coloca aqui no comentário, Rodrigo, eu quero aquele livro que você me falou. Né? Isso é uma técnica que eu estou utilizando, ok? Então você pode reutilizar isso no seu. Uma das melhores formas das pessoas interagir com você é você perguntando a elas o que você pode fazer para elas. Isso é cientificamente, e esse livro que eu estou falando para você, coloca aqui nos comentários. Por que eu estou pedindo para você colocar nos comentários? Porque o fato de você colocar no comentário vai mostrar para o YouTube que aquele vídeo teve interação e aquele conteúdo ele é relevante para outras pessoas. Toda vez que se você for pegar e fazer um conteúdo voltado, e aí você precisa ter um foco voltado para vendas. E aí tudo aquilo que você vai fazer é pensando em vendas, pensando no seu cliente, pensando em aumentar o oxigênio. E aí você vai produzir conteúdo sim direcionado. E aí conforme o seu engajamento, a sua relação com as pessoas, você vai criando conteúdos que as pessoas elas vão interagir. Hoje na internet as pessoas querem engajamento, querem interação. Interação muitas vezes é o relacionamento. É o que a gente vai ver aqui. É o poder da venda silenciosa. Tudo bem? Hoje o que é a briga grande é pela atenção. Então o conceito da venda silenciosa. A venda silenciosa é quando o cliente chega à conclusão de compra naturalmente, sem pressão ou técnicas agressivas. É o resultado de um processo cuidadoso de construção de valor e confiança. Olha que interessante. Princípio da venda silenciosa. Como não vender? Empurrar produtos, criar urgência, bombardear com informações e pressionar por decisões. Como vender silenciosamente? Cultivar um relacionamento, educar e informar, demonstrar valor real e facilitar a decisão. Pessoal, uma venda que ela é complicada, a chance dela dar errado é muito grande. Então você precisa sempre simplificar. Ensina as pessoas. Pergunte para as pessoas o que elas querem, ensine, eduque as pessoas. Quando você expande a consciência de uma pessoa, ela se lembra para você porque ela vai sentir que ela expandiu. Então, quando você tem uma informação importante, você entrega para a pessoa, você educa a pessoa, tá ok? Aquela pessoa ela vai falar: nossa, que interessante, eu perguntei alguma coisa para aquele cara me falou uma coisa que eu não sabia com relação a determinado produto, com relação a determinado processo. Gente, isso gera engajamento. Por isso que você tem que ser um vendedor muito bom, conhecedor daquilo que você tem em mãos. Qual que é a potência? Qual que é o seu diferencial dentro dessa relação? Os japoneses eles nos ensinam que muitas vezes essa mensagem subliminar que você traz, como você vai fazer essa pessoa se sentir, ela faz com que gere engajamento e essa pessoa se lembre. E essa pessoa se torne grata. Eu vou te dar uma dica agora. Vou te dar uma dica agora e outras durante o vídeo, ok?
Faça com que a pessoa se sinta grata por você. Faça com que a pessoa, anote aí se você quiser, coloque aqui se você concorda comigo na descrição, aqui nos comentários. Faça com que uma pessoa se torne grata por aquilo que você deu para ela, por alguma informação, ou uma venda que você fez. Aquela venda tem que gerar gratidão na pessoa. E aí, pessoal, aí você já muda a perspectiva, porque você não vai ficar com aquele olhar de enganar alguém. E aí a sua consciência vai pesar. Porque o que acontece? Quando você vende um produto e você sabe que o produto que você está vendendo, muitas vezes você não vai gerar gratidão no coração da pessoa. Nossa, que a pessoa me vendeu um produto tão ruim, cara. Nossa, é complexo trabalhar com aquela pessoa. Isso vai queimando você. Agora, a partir do momento que você sabe o que você tem, a partir do momento que você entende que você pode de fato resolver um problema real daquela pessoa, você vende para ela não só produto, mas você vende uma solução. Cara, e quantas pessoas elas se sentem gratas quando você soluciona um problema que muitas vezes nem ela sabia que tinha, ok? Então vamos dar passos aí. A arte da escutativa. No modelo japonês, escutar não é apenas aguardar a sua vez de falar. É uma prática deliberada de compreensão profunda. Nível 1, escuta superficial. Ouvir apenas as palavras, guardando a oportunidade para falar sobre o seu produto. Um nível 2, uma escuta focada. Compreender o problema explícito e suas implicações diretas. E o nível 3, uma escuta empática, que é o modelo japonês. Captar emoções, contexto, necessidades não verbalizadas e impactos sistêmicos. Isso daqui a gente consegue entender muito grande. O espaço entre as palavras é tão importante quanto as próprias palavras. É no silêncio que compreendemos verdadeiramente. O que é isso, pessoal? No relacionamento pessoal, numa conversa, pelo telefone, muitas vezes as pessoas elas estão tentando nos dizer algo que elas não sabem o que são. A falta de educação no Brasil, e isso é infelizmente, né? A falta de educação no Brasil faz com que nós não consigamos expressar de fato aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos querendo. Exige de nós um bom vendedor, um bom empresário é aquele que consegue expressar aquilo que é inexpressável. O melhor ainda é aquele cara que consegue ouvir alguém e tirar de dentro da pessoa aquela velha frase. Justamente. É isso que eu estava querendo dizer. Entende? Quando o bom vendedor tem que tirar essa frase do seu cliente. Puxa, você martelou. Você foi em cima. Quando você completa com aquela palavra que a pessoa não está conseguindo. O que é isso? Isso é empatia. Você parou tudo que você estava fazendo, escutou. Você falou, cara, essa pessoa está tentando me dizer uma coisa e as palavras delas ela não está conseguindo expressar, verbalizar. Então você vai e faz um conectivo. Você se conecta com a verdade daquela pessoa e traz para aquela pessoa e extrai daquela pessoa a verdade que ela não soube se expressar. E pasmem, com a educação que nós temos hoje, 90% da população não sabe falar o que quer. Entendeu? Então há aí uma janela de oportunidades. E aí você pode ser uma pessoa que fala o que ela quer. Muitas vezes uma pessoa chega na sua loja para comprar uma caneta X e ela quer a Y, mas ela não sabe falar que ela quer a caneta Y. Quando você chega para ele e fala, olha, a caneta que você quer eu não tenho. Ah, mas não, você quer uma caneta que está em tal lugar. Eu não tenho essa caneta. Pelo que você está me descrevendo, pelo que você está me falando, pela necessidade que você tem, você não quer uma caneta assim, você quer uma caneta assada. E essa caneta assada eu não tenho, mas eu sei onde tem. Tal lugar tem. Vai lá e pega aquela caneta que vai suprir a sua necessidade. Ah, nossa, mas você é um cara muito. Nossa, tudo. Ah. E aí você se torna a pessoa vai tornar sua fã. E aí acabou o processo. Aí você reteve essa pessoa. Por mais que ela vai lá, ela vai comprar, ela não vai ser bem atendida, porque, né? Mas ela vai ter o produto. E da próxima vez, você pode até falar para ela, ó, se você quiser, se você não tiver com muita pressa, eu peço esse produto para você. Agora, se você tiver com muita pressa, você pode ir em tal lugar que lá ele vai ter e vai atender muito mais. Que eu poderia te vender uma caneta, essa caneta não vai te suprir a necessidade que você tem. Ela, por exemplo, ela não tem a ponta grossa e você precisa de uma caneta de ponta grossa por N motivos. E aí você transforma aquela pessoa num fã.
Isso aí é uma forma ativa de vender, mas você precisa se relacionar com as pessoas. Você precisa criar canais de relacionamento, certo? Isso é escutativo. Construindo uma confiança genuína. A confiança do modelo japonês é construída através de pequenas ações consistentes. E aí, pessoal, fique comigo no vídeo que nós vamos ter. Isso aqui é só o começo. Dentro desse vídeo ainda nós teremos muito mais para você. Nós temos muito mais para te entregar. A confiança do modelo japonês é construída através de pequenas ações consistentes. Micro compromissos. Cumprir pequenas promessas rigorosamente. Chegar sempre no horário combinado, entregar mais do que prometido e responder rapidamente às dúvidas. Transparência total. Admitir limitações do produto, explicar processos internos, compartilhar metodologias e ser honesto sobre os timelines. Isso é muito interessante. A timeline, pessoal, a linha do tempo, tá ok? Muitas vezes a gente. Não, amanhã tá aí. Aí a gente fica enrolando o caboclo, sabe? Isso gera uma frustração muito grande. Seja sincero. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Seja sempre sincero. Seja sempre verdadeiro. Você, por exemplo, hoje nós estamos gravando aqui dia 24 de julho de 2025. Eu não sei se esse conteúdo. Quando você está vendo esse conteúdo. Mas se você estiver vendo esse conteúdo em 2030, por exemplo, é, quando esse conteúdo está sendo gravado, o meu canal é muito pequeno. Eu tenho muita carga cognitiva, eu tenho muita experiência teórica, eu tenho muita capacidade, eu tenho tudo isso, mas os meus resultados eles ainda não estão convertidos numa realidade. Agora eu comecei o meu negócio de café, então o que eu faço? Eu aplico, vejo o resultado, venho aqui e construo uma audiência. Pego lá no meu negócio de café, aplico igual falando para vocês. Eu comecei a montar tanta estrutura durante tantos anos que eu montei tudo e não tinha cliente. Agora eu comecei a perceber que é o seguinte, eu tenho uma pilha de coisas, de pesquisas, de um monte de coisa, porque são quatro as áreas. Nós precisamos ter a pesquisa, a produção, a finanças e o marketing. Nós podemos. E quem me ensinou isso foi o Nightingale. Nightingale, tá? Ele é um. Ele é um dos pioneiros, dos caras que estudaram a motivação pessoal, essa galera que se supera e que vai. Então ele separa quatro áreas da vida. Ele separa a vida, ele compara como uma empresa. E eu peguei isso para mim. Você precisa de finanças, você precisa do marketing, você precisa da produção e da pesquisa. Deixa eu te falar uma coisa. Se a sua venda, se o seu marketing, que aí no caso é o vendas, se isso aqui não está funcionando, isso aqui não tem para onde escoar. Sua pesquisa, suas finanças. Na realidade, sua finança nem vai ter, né? Porque se você só tem finanças, você tem vendas. Então a venda, eu recomendo, se você está aqui, chegou aqui, está pensando em montar um negócio, faz o seguinte: pegue algo para vender e invista em você. Invista em ser um bom vendedor. Deixa eu te contar uma história. Um cara que precisa de uma fábrica é um cara que vende tanto que ele precisa de uma fábrica para entregar o produto dele. Entendeu? Ele não vai constrói uma fábrica depois. Não, ele vende tanto, ele fecha tanto contrato, ele tem contrato com o governo, ele tem contrato com companhias, ele vende tanto que ele não consegue repassar os produtos, ele precisa produzir, porque vende mais. Vendas, é aí, o cara que vende demais, o cara que fecha demais, o cara tem uma capacidade de vendas horrível, terrível, o cara, nossa, o cara vende bilhões por dia. O cara precisa de ter empresas, ele não consegue, ele precisa transformar, porque as pessoas não conseguem suprir a necessidade dele, entende? Ele demanda demais. E aí eu falo para você o seguinte: comece a vender, não saia do seu emprego, comece, pegue algo para vender, nem que for chiclete, bala, mas pegue algo para vender, porque o fato de você vender vai te dar impressões no futuro. E outra, não pegue coisa difícil, pegue coisa simples e fácil. Primeiro, coisa que todo mundo compra. Pega uma coisa que todo mundo compra e vai vender. E vai e sai, sabe? Para você primeiro aprender a lidar com as frustrações do não, a lidar com as emoções, lidar com pessoas, conversar, quebrar objeções.
E aí você vai trabalhando esse aspecto. Engolir sapos ou não. Sabe, você aprender a ter uma frustração e se recompor. Quanto mais rápido você consegue se recompor das frustrações, mais rápido você consegue aumentar. E aí você vai entendendo, cara, eu comprei um chiclete, vendi por tanto. Cara, agora eu vou aumentar. E você faz esse fluxo, as pessoas te bloqueiam. Ó, tá vendendo demais, vamos tesourar. Como é que eu faço agora para dar a volta por cima? E aí você começa a criar, você fala, cara, agora eu vou abrir um negócio, porque preciso de estoque, né? Porque eu tô vendendo muito, eu já não posso contar mais com uma. Com o meu fornecedor, então eu vou ter um estoque, eu vou comprar mais, tudo. Aí eu monto uma loja. E aí eu vendo demais, o meu fornecedor não consegue me manter, vou lá e monto uma indústria. Que aí agora eu vou produzir e vou vender a quantidade maior. Só que isso tudo é processo. Tudo começa no vendas. Então desenvolva a sua capacidade de vendas e aí tudo vem. E aí, pessoal, a técnica começa tudo aí. Se você quiser uma capacidade de compra, você tem que ter uma capacidade de vender. Quanto maior a sua capacidade de venda, maior a sua capacidade de compra. Não adianta você querer achar que você vai começar a ter uma capacidade de compra de outra maneira que não vai. É necessário vender, tá? Relacionamento de longo prazo. Modelo japonês vê cada interação como investimento em um relacionamento duradouro. Mentalidade de longo prazo, ó. Plantar, ou seja, investir no relacionamento antes de qualquer venda. Cultivar, nutrir continuamente o valor e atenção. E colher, receber frutos naturalmente ao longo tempo. E aí é onde eu te falo que muitas vezes o formato japonês oriental não conversa com o nosso. Eu te falo que ninguém começa a vender sem ter nenhum tipo de relacionamento. Se você tem um emprego hoje formal e você está pensando em começar a vender, uma das melhores maneiras de você começar a vender é fazer uma pesquisa de mercado, montando um plano de negócio. E aí eu te dou a função do plano de negócio. A função do seu plano de negócio é você fazer um estudo, você falar para as pessoas o que você está pensando, o que você está planejando, que daqui a um tempo você vai ter para oferecer. O plano de negócio é um aquecimento do seu público, ok? Monta um MVP, começa pequeno, tudo isso. O seu plano de negócio é o seu aquecimento. E aí você pode bater numa bolinha para depois ir para o jogo profissional, entende? O que é o plano de negócio? Vai batendo uma bolinha ali no rachão, vai fazendo um rachão, tudo. Vai participando, né, do jogo de rua, tudo, vende ali e tal. Depois você vai crescendo, tal, você vai trabalhando tudo, depois você entra, opa. E aí as coisas vão acontecer, tende a acontecer. As coisas tendem a acontecer. Se você é uma pessoa ativa, você tende a acontecer. Não adianta, não tem por onde. E outra, não para de jeito nenhum. Não para por aspecto nenhum. A vida são ciclos. Você vai aprender isso com o tempo. É um conteúdo um pouco mais denso. Eu vou deixar mais para frente. Existem ciclos. Se você conseguir aprender a fluir no ciclo da vida, você e pegar momentos, pega essa palavra, momentos de venda, de ciclos, tá? Então construa relacionamentos a longo prazo. Pós-venda, o início do relacionamento. Enquanto no Ocidente o pós-venda é visto como custo, no Japão é visto como investimento. O ciclo japonês de relacionamento, olha que legal. Onboarding detalhado, garantir sucesso na implementação. Acompanhamento ativo, monitorar resultados e satisfação. Evolução contínua, identificar novas oportunidades de valor. E expansão natural, crescer organicamente com o cliente. Pause esse vídeo, pegue esses 4 elementos aqui e construa ele num ciclo e faça isso. Onboarding detalhado, garantir o sucesso da implementação, acompanhamento ativo, monitorar resultado e satisfação, tá? Uma reflexão. Se meu cliente nunca mais comprasse nada de mim, eu ainda investiria tempo em ajudá-lo e ter sucesso? Reflexão. Se meu cliente nunca mais comprasse nada de mim, eu ainda investiria tempo em ajudá-lo e ter sucesso? Se a sua resposta for sim, você está pensando como um japonês. Se for não, ainda está pensando no modelo tradicional ocidental, ok? Porque, pessoal, mesmo que esse cliente nunca mais compre de você, ele pode trazer um cliente que vai comprar pro resto da vida. Por isso que você tem que sempre prezar pelo bom atendimento, porque às vezes um perfil que entra na sua loja, ele não é o seu perfil. Por isso você tem que conhecer o seu cliente. Mas ele pode se tornar seu amigo, mas você nunca vai vender para ele. Só que ele vai lembrar de você sempre. Ele vai sempre indicar a gente lá. Nosso pensamento é muito limitado.
muito pequeno. Pessoal, essa aula termina por aqui. Nós focamos hoje no relacionamento. Demos algumas técnicas de venda lá no começo do vídeo. E aquela questão da pesquisa. Deixa eu dar essa colherzinha de chá para você. Hoje você tem as redes sociais, uma das formas mais inteligentes e baratas de você mostrar, criar relacionamento através das redes sociais. Porém, só que você tem que construir uma audiência, você tem que ser consistente, você tem que ter disciplina, o seu conteúdo tem que ser bom. Por exemplo, eu sei que o meu conteúdo é bom, porque o meu conteúdo ele é embasado, né? Por exemplo, eu tenho aqui várias várias informações, várias formações, eu estudei demais. E agora eu tô entrando, eu entendi que não tem movimento onde não há vendas. Por isso que eu quero começar esse. Eu comecei várias coisas. Eu comecei falando de plano de negócio, comecei falando de uma série de estruturas. E nós vamos voltar, e depois eu vou juntar tudo isso em playlists. O canal está no começo aqui. Se você chegou até o final desse vídeo, eu tô te dando um spoiler e vá fazendo diferente de mim. Já crie trilhas, né? Crie trilhas e cumpra essas trilhas. Ah, Rodrigo, no meu caso, eu comecei uma trilha, depois eu comecei outra, depois eu comecei outra e fui entendendo que é aqui que eu vou. Depois que eu acabar aqui, aí eu volto lá no plano de negócio, nós vamos detalhar um pouco no plano de negócio. Aí no meio do plano de negócio nós vamos pegar outra trilha e assim nós vamos desenvolvendo o nosso canal, nós vamos desenvolvendo consciência e nós vamos desenvolvendo. Eu te dou uma dica. Pegue referências. Às vezes você fala assim, pessoal, o processo ele se constrói todos os dias. Gente, é produção de conteúdo. Isso daqui eu tô há 2 horas gravando conteúdo. Todos os dias. Então precisa de tempo para isso. Às vezes você vai ter que fazer isso de madrugada. Às vezes antes de dormir você vai ter que correr, criar o conteúdo, estudar durante o dia. Qual que é a melhor forma de você gerar um conteúdo? Pega o seu dia a dia. Pega o dia a dia e faça um conteúdo. Outra coisa muito interessante também que você pode fazer são lives. Por exemplo, eu tô com um curso que eu vou lançar o meu curso, eu vou lançar um produto, eu vou reformular esse produto, porque agora eu tenho uma metodologia, eu entendi muita coisa, pô no pé, começando. Se eu não começasse, jamais eu teria o que eu tenho agora, a quantidade de estrutura que eu estou agora equilibrando e organizando para poder entregar. O que eu preciso de cliente? Eu preciso de venda. Preciso de venda, preciso de feedback. Por isso que eu falo para vocês, comentem aqui, vamos conversar, vamos interagir, vai lá no Instagram, bota lá, vai no Face, busca, tal, Rodrigo, eu tô com tal dúvida, tudo. Hoje eu vou soltar um lead, né, direcionado para algumas pessoas. Eu vou soltar uma pergunta, vou soltar uma coisa bem interessante, vou rodar aí nas redes. Muito legal. Porque a pergunta, pessoal, pergunta ela é um. Deixa eu ver se eu consigo partilhar com vocês, porque o nome do livro. Deixa eu ver se eu consigo partilhar com vocês o nome do livro para não ser um cara danado também, né? Aqui, ó. É esse livro aqui. Tá vendo aí? Deixa eu pegar aqui. Não saiu aqui, deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Aí, pessoal, esse é o livro, ó. As Armas da Persuasão. Comece, leia esse livro. Se você é um cara que é empresário, que está aí, é pequeno, leia esse livro. Esse livro ele vai te indicar como que a mente humana funciona. E o que é um bom vendedor? É um cara que conhece a mente humana. E é um cara que sabe trabalhar a mente humana, sabe trabalhar de forma legal, acessível. Não precisa de induzir as pessoas a fazer o que elas não querem. Mas você precisa entender o que leva uma pessoa a tomar uma decisão. E aí, se você tem um produto que você sabe que aquele produto é bom, você precisa entregar aqui. Pô, eu sei que esse produto aqui é muito bom. Por exemplo, eu trabalho com grão raro, tá? Eu trabalho com café. Gente, eu sei, eu conheço o produtor, eu conheço a produção, eu sei o que eu estou entregando para o meu cliente final, eu sei. Então eu sei que é caro, mas eu sei o que eu estou entregando para ele. Eu sei que eu não estou entregando uma anarquia, uma coisa ruim. Tá ok? Então fique conosco. É, Na próxima aula nós iremos ver.
outras situações. Na próxima aula, pessoal, nós vamos ver dicas práticas, tá? Dicas práticas aqui que a gente vai ter uma aula muito boa, tá? Vai ser uma aula de dicas práticas e nós vamos conseguir entender aí, dicas práticas. E aí nós vamos conseguir entender direitinho como a gente implementa aí algumas ideias. Tudo bem? Falou, pessoal, esse vídeo ficou com 30 minutos, mas ficou top, hein? Ficou top, eu tenho certeza que ficou legal.